Infelizmente, deixa eu trazer aqui uma outra informação. Essa tragédia que nós colocamos no ar envolvendo a casa de repouso de um idoso, envolvendo um extintor de incêndio, aconteceu, é fato, mas você sabia que existem vários tipos desses dispositivos e que o uso também ele é específico para cada tipo de material? É importante sabermos e conhecermos os fatos para não ter nenhuma tragédia no futuro. Reportagem está para a tela. A morte desse idoso na semana passada acendeu várias dúvidas na gente. E entre elas é quantos tipos de extintores existem e por que isso talvez teria causado a morte desse idoso. Mas comercialmente falando, eu vou pedir para o Felipe mostrar aqui, existem pelo menos 3 tipos mais usuais, que seria o A, o B e o C. O A de água, o segundo de gás carbônico e o terceiro é o pó químico. Eu aprendi isso agora há pouco porque eu conversei com o subcomandante lá da companhia de Timbó, que muito gentilmente atendeu a gente para explicar essa diferença. Eu, sinceramente, não sabia que existia extintor de água. Olá, Daniela. Sim, esses 3 tipos de extintores são os mais comumente encontrados no comércio e nas edificações de maneira geral. O classe A, que seria o de água, geralmente utilizado para sólidos inflamáveis, madeira, lixo, entre outros, né? O tipo B, gás carbônico, que geralmente é utilizado próximo a instalações elétricas ou equipamentos elétricos. No caso, por exemplo, aqui no nosso quartel, fica próximo ao gerador elétrico do quartel. E o tipo C, que é o pó químico seco, PQS, também conhecido, que geralmente é utilizado tanto para os líquidos inflamáveis, gasolina, álcool e demais líquidos inflamáveis, e também pode ser utilizado para outros tipos também, nos sólidos ou nos equipamentos de informática de maneira geral. E esse pó químico é o que normalmente ficam nas residências, nos comércios locais? Isso, geralmente ele é o preferido, né, na instalação dessas edificações, porque como ele é, digamos assim, coringa, né, ele serve tanto para a classe B como para a classe C, o comércio de maneira geral prefere utilizar ele porque é um só extintor que serve para mais de uma classe. Mais uma dúvida, aqueles extintores que ficam ali debaixo dos nossos bancos, nos carros, qual que é o tipo dele? Ele é o pó químico seco, esse tipo classe C também, que é utilizado nos nossos automóveis, que apesar de não ter obrigatoriedade, né, mas quando encontrado nos automóveis hoje em dia, ele tem que estar em condições também para uso. Nós conversávamos há pouco, fora das câmeras, e o senhor falou que tecnicamente não tem como falar o porquê dessa morte, o porquê que isso ocasionou, né? Mas nós já conversamos com o IGP e eles nos adiantaram que teria sido por conta de o idoso já ter uma idade fragilizada e não ter conseguido colocar para fora, ter conseguido expelir aquele gás que ele recebeu. É mais ou menos parecido quando uma criança morre de refluxo? No caso ali, muito provavelmente, né, a gente tem que, mais uma vez, né, verificar ali toda a perícia, toda a investigação. Pode ter acontecido do extintor do tipo C, né, da classe C, o pó químico seco, ao ele inalar, ingerir esse material, ele acaba, como tu comentou, né, por uma debilidade, né, desse senhor, ele acaba obstruindo as vias aéreas. Muito parecido quando a gente lida com tipos de ocorrência recém-nascidos ou adultos em geral, né, isso não tem idade, né, ele acaba obstruindo as vias aéreas e dá o tipo de ocorrência que nós tecnicamente conhecemos como OVACE, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Muito obrigada por tirar todas as nossas dúvidas e mostrar então que existe aí uma diferença enorme. E além desses 3, tem mais, né? Tem pelo menos até a classe D. Mas está aí contigo no estúdio. Obrigado, Dani, sobre essas informações importantíssimas para a gente esclarecer a sociedade. A comunidade precisa saber, olha, esse pó, ele pode levar à morte? Levou, infelizmente, desse senhor de 74 anos nessa casa de repouso.